Hoje iremos conhecer as duas principais camadas do músculo superficial do dorso, que são o trapézio e o latíssimo dorsal. Agora vamos conhecer o primeiro músculo do dorso, que é o trapézio, que tem como origem perto da linha occipital a linha da nuca superior e ligada a ela tem o ligamento da nuca. E vai até o processo espinhoso da sétima vértebra cervical até a 12ª vértebra torácica. E por fim agora iremos conhecer as suas ações. E é aqui que vamos conhecer a primeira ação do trapézio, que é a adução da escápula. Esse aqui é a elevação da escápula. E por fim temos como última ação a depressão da escápula. E podemos notar que essas ações só ocorrem devido à inserção do terço lateral da clavícula junto ao acrômio e ligada à espinha da escápula. Agora vamos conhecer a segunda camada do músculo superficial do dorso, que é chamada de latíssimo dorsal, que tem como origem, nessa linha azul, como podemos ver, a fáscia toracolombar. Seguindo agora, temos como também o processo espinhoso da sétima vértebra torácica até a 5ª vértebra lombar. Também na linha verde, seguindo, temos a crista ilíaca. E agora iremos ver as ações. A primeira ação do latíssimo dorsal é a extensão, seguindo de uma abdução. E por fim, temos como última ação do latíssimo dorsal a rotação interna do braço, que auxilia na elevação do tronco. E isso se deve graças à sua inserção no sulco intertubercular do húmero. Terminamos de conhecer esses dois músculos que formam a linha de defesa do dorso, que estão envolvidos no movimento de tração e postura. Agora vamos falar da segunda camada do músculo do dorso, que é composto por romboide maior e menor, músculo serrátil posterior superior e serrátil posterior inferior e o músculo esplêneo da cabeça e o músculo esplêneo do pescoço. O músculo romboide maior é um músculo esquelético das costas que conecta a escápula com as vértebras da coluna vertebral. É um músculo largo e quadrilátero que tem origem nos processos espinhosos da 2ª a 5ª vértebra torácica, a T2 a T5. O músculo se estende obliquamente em uma direção inferolateral para se inserir na borda medial da escápula. O romboide menor é um músculo pequeno e cilíndrico, composto por duas camadas, dorsal e ventral. Ele recobre parcialmente o músculo levantador da escápula. No seu aspecto inferior, o romboide menor tem origem no ligamento nucal e dos processos espinhosos da 7ª vértebra cervical, C7, e da 1ª vértebra torácica, T1. É um músculo que se estende obliquamente em uma direção inferolateral para se inserir na base da extremidade medial da espinha. Ambos têm a mesma ação, que é a articulação escapulotorácica, movimenta a escápula supero-medialmente, roda a cavidade glenoide inferiormente e ajuda a estabilizar a escápula na sua posição. O músculo serrátil posterior são dois músculos finos e superficiais do dorso, que se encontram sobre a musculatura dorsal incíntrica. Cursa do processo apófise espinhosos das vértebras C7 a T3, caudal e lateralmente até a 2ª a 5ª costela. Sua ação é elevar as costelas durante a inspiração, atuar como um músculo acessório da inspiração e tem uma função de estabilização do dorsal. O músculo serrátil inferior se origina da fáscia toracolombar, bem como dos processos espinhosos das vértebras torácicas inferiores e lombares superiores. Dali, ele cursa cranialmente e lateralmente até a 9ª a 12ª costela. O músculo esplêneo da cabeça, ele está localizado na camada superficial do pescoço, significa que está próximo à superfície em comparação aos outros músculos. O músculo se estende nos processos espinhosos da última vértebra cervicais e das 3 primeiras vértebras torácicas, até o osso occipital e temporal do crânio.
Sua ação é atuar como extensor e flexor lateral do pescoço e auxiliar na sua rotação. O músculo também faz parte do assoalho da triagem cervical posterior. O músculo esplênio do pescoço é um par de músculo das costas que se encontra no espaço pré-vertebral do pescoço. Sua função é coordenar a posição da cabeça e do pescoço. Origem-se dos processos espinhosos das vértebras T3 a T6. Suas fibras musculares de orientação oblíqua seguem inicialmente em direção superlateral, então se curva medialmente para se inserirem no tubérculo dos processos transversos das vértebras cervicais C1 e C7. Sua ação é coordenar a posição da cabeça e do pescoço durante vários movimentos do pescoço, como contração unilateral e contração bilateral. Vou falar um pouco dos músculos iliocostais e dos longos do dorso. Músculos iliocostais, do músculo iliocostal, melhor dizendo, ele contribui para a extensão da coluna vertebral, né, muito importante para manter a postura ereta. É responsável também pela contração unilateral do iliocostal, produzindo a flexão lateral do pescoço, tórax e lombar também. E a contração bilateral do iliocostal permite a extensão da coluna vertebral. E como falei anteriormente, o iliocostal é um dos 3 músculos eretores da espinha, justamente com o músculo longuíssimo e o músculo espinal. A função do músculo iliocostal, ele é responsável pela extensão da coluna vertebral, muito importante para manter a postura ereta, e também pela contração unilateral, produzindo a flexão lateral do pescoço, tórax ou lombar, e também pela contração bilateral do iliocostal, que permite a extensão da coluna vertebral. O judô se refere-se ao grupo de músculos intrínsecos da coluna vertebral, mas especificamente os músculos longuíssimos. Esses músculos são longitudinais, eles se estendem ao longo da coluna vertebral e ajudam na estabilização e no movimento da coluna. Os longuíssimos são subdivididos em longuíssimo da cabeça, longuíssimo do pescoço e longuíssimo do tórax. Cada um tem a sua origem em seções específicas nas vértebras. As funções dos longuíssimos incluem a extensão da coluna vertebral, rotação e flexão lateral, além de auxiliar na estabilização também. Falar um pouco da origem da inserção. Os longos se inserem na base do crânio, os longuíssimos da cabeça se inserem na base do crânio, os dos pescoços nas vértebras cervicais e os do tórax nas vértebras torácicas. Estes músculos são muito importantes para a postura, o equilíbrio e o movimento da coluna vertebral e são cruciais, são muito importantes nas atividades do nosso dia a dia, como caminhar, correr, levantar objetos, etc. Bom, pessoal, irei falar um pouco sobre as paravertebrais. Irei começar falando sobre a ação de seus músculos. Os músculos são localizados nessas partes azul do boneco que está em 3D. Irei começar falando sobre a extensão da coluna, que estende a coluna vertebral, ajudando a manter a postura ereta e a realizar movimentos como a inclinação para trás. Se vocês puderem dar uma olhada também, irão perceber que dá para falar sobre a rotação da coluna, que é uma parte bem importante que participa da rotação da coluna, permitindo que o corpo vire para um lado ou outro. E também, para concluir essa parte, vamos falar sobre a origem e a inserção. O músculo dá origem dos processos articulares superiores das vértebras e também sobre a inserção dos processos espinhosos das vértebras adjacentes. A espinha e as suas origens dos seus músculos. Os músculos interespiais se originam nos processos espinhosos das vértebras. Deixa eu dar uma soltada aqui no vídeo. Bom, com isso vamos continuar sobre a inserção. A parte superior e lateral da linha nucal, mais ou menos localizada nessa parte, que vai até do osso occipital, o processo do osso temporal. E que com isso vamos chegar à ação. A ação é a contração unilateral, flexão e a lateral da rotação do pescoço. Mais ou menos nessa parte aqui. Já na quarta camada,
Vamos falar sobre músculos multifídio, que é um dos músculos mais importantes da parte profunda da coluna vertebral. Mesmo sendo pequeno, ele tem um papel fundamental na estabilidade e proteção da coluna. O multifídio faz parte do grupo chamado transverso espinal. Ele se estende ao longo de toda a coluna, mas é mais espesso e forte na região lombar. Esse músculo fica bem profundo, embaixo de outros músculos maiores das costas. Ele tem várias origens, dependendo da região da coluna. Pode começar no sacro, no osso ilíaco, nos processos transversos das vértebras torácicas e nos processos articulares das vértebras cervicais. Suas fibras sobem e se inserem nos processos espinhosos das vértebras que estão de 2 a 4 níveis acima. A principal função do multifídio é estabilizar a coluna vertebral. Ele mantém as vértebras firmes durante o movimento do tronco. Também participa da extensão da coluna, ou seja, quando inclinamos o tronco para trás, ele contrai de um lado só. Ele ajuda na rotação leve da coluna para o lado oposto. Para terminar, o multifídio pode ser pequeno, mas sua função é enorme. Ele é essencial para o controle da postura, o equilíbrio da coluna e a prevenção de lesões. Fortalecer esse músculo é cuidar da saúde da nossa coluna. Também temos os músculos roteadores da coluna. Agora eu vou falar um pouco sobre os músculos roteadores da coluna. Eles são pequenos, são profundos e fazem parte do mesmo grupo do multifídio, chamado de músculo transverso espinais. Os rotadores estão localizados principalmente na região torácica da coluna, ou seja, no meio das costas. Eles ficam entre os processos transversos e espinhosos das vértebras, bem profundos. Existem dois tipos de músculos roteadores: os roteadores curtos, que ligam a vértebra à que está logo acima, e os roteadores longos, que pulam a vértebra e se ligam na segunda de cima. Esses músculos se originam nos processos transversos das vértebras e se inserem na base dos processos espinhosos das vértebras superiores, geralmente uma ou duas acima da origem. A função principal deles é ajudar na rotação da coluna, para o lado oposto ao da contração do músculo. Além disso, eles também participam da estabilização da coluna e têm um papel muito importante na propriocepção, que é a capacidade do corpo de perceber sua posição e movimento no espaço. Os rotadores da coluna trabalham junto com o multifídio e os músculos profundos para manter a coluna firme, estável e funcionando bem. São músculos discretos, mas essenciais para a nossa postura e saúde da coluna. Olá, hoje vamos falar sobre o músculo semiespinal do dorso, uma das porções mais importantes do grupo dos músculos transversos espinais. Esse músculo se estende da região torácica inferior até a região cervical superior, cobrindo vários segmentos da coluna vertebral. Ele origina-se dos processos transversos das vértebras torácicas inferiores e se insere nos processos espinhosos das vértebras torácicas superiores e das cervicais inferiores. A sua principal função é estender e rotacionar a coluna vertebral, especialmente na região torácica. Quando atuam bilateralmente, esses músculos promovem a extensão da coluna. Quando agem unilateralmente, ajudam na rotação contralateral do tronco. Anatomicamente, ele está posicionado profundamente ao músculo trapézio e ao latíssimo do dorso, e superficialmente em relação aos músculos multifídios. Além disso, sua função postural, o semiespinal, além da sua função postural, o semiespinal do dorso também contribui para a estabilização da coluna, sendo essencial para o controle fino dos movimentos vertebrais. Em resumo, o músculo semiespinal do dorso é um componente-chave da musculatura profunda das costas, com papel fundamental na movimentação e sustentação da coluna vertebral. Bom, já na quinta camada são os músculos segmentares, que são os últimos músculos da parte dorsal, os músculos mais profundos. São dois tipos de músculos segmentares, são os intertransversários e os interespinais.
Os interespinais ficam entre os processos espinhosos da vértebra. E os intertransversários são aqueles que ficam entre os processos transversos. Na parte cervical, você vai ter os intertransversários posteriores e anteriores. Na região do tórax, você vai ter os intertransversários torácicos. Na região lombar, você vai ter os mediais, os intertransversários mediais e os laterais. É importante destacar que os intertransversários que ficam no tórax e os que descem pela lombar, eles unem os processos mamilares. E já os intertransversários laterais, eles unem os processos transversos. Já os músculos interespinais, eles vão ser os interespinais cervicais, os torácicos e os lombares. Já voltando para os músculos intertransversários, a origem deles vai ser no processo transverso de uma vértebra. Já a inserção vai ser no processo transverso da vértebra imediatamente superior. Já a ação dele seria a inclinação lateral da coluna vertebral unilateralmente, estabilização segmentar da coluna e, além disso, eles contribuem também para a propriocepção. Já a origem dos interespinais seria a face superior do processo espinhoso de uma vértebra. A extensão seria a face inferior do processo espinhoso de uma vértebra imediatamente acima, né? Já a ação dele seria a extensão da coluna vertebral, movimento de endireitar a coluna e estabilização segmentar da coluna, e auxilia também na propriocepção e ajustes posturais.